Ex-médico da CIA revela mortes militares causadas por OVNIs. Centenas de militares americanos perderam a vida ou ficaram feridos após interagirem diretamente com naves não identificadas. Essa é a revelação explosiva do Dr. Christopher Wray, um especialista em neuroimagem que trabalhou por décadas com a CIA, Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. A revelação veio à tona por meio de uma solicitação da Lei de Liberdade de Informação, após o financiamento do Congresso para um programa de pesquisa que busca investigar a natureza dos fenômenos observados em operações militares ao longo de vários períodos históricos. Mas até que ponto essa história é verdadeira, hein? Essa é uma pergunta que ecoa nas sombras do desconhecido, aguardando ser desvendada por aqueles corajosos o suficiente para desafiar os limites da realidade. Você está no canal Futuro Enigma e esta é a série Aliens. Dr. Christopher Wray, o pesquisador da CIA, folheou diversos relatórios de encontros próximos com objetos aéreos não identificados em seu escritório. Ele estava imerso em sua análise sobre os efeitos desses encontros com humanos. A revelação mais recente veio à tona por meio de uma solicitação da Lei de Liberdade de Informação, revelando o financiamento do Congresso para um programa de pesquisa sobre esses fenômenos. Os relatos detalhados de militares, após encontros classificados como de 3º e 4º graus na escala de Hynek, enchiam as páginas dos documentos. Dr. Wray sabia que esses encontros não eram apenas observações casuais. Eles tinham consequências tangíveis nos envolvidos. Em seu artigo oficial, Dr. Wray descreveu os diferentes tipos de lesões sofridas pelos militares, desde distúrbios neurológicos até queimaduras na pele. Cada caso revelava os efeitos impactantes desses encontros. Enquanto lia os relatos, Dr. Wray refletia sobre o significado dessas descobertas. A interação entre humanos e as naves era mais do que simplesmente observacional. Tinha consequências físicas e psicológicas. Ele sabia que seu trabalho era apenas o começo de uma compreensão mais profunda sobre esses fenômenos. Dr. Wray continuou sua pesquisa, sabendo que cada descoberta o aproximava mais de desvendar os mistérios por trás desses encontros extraordinários. O Dr. Joseph Allen Hynek foi um professor acadêmico, astrônomo e ufólogo estadunidense que atuou como consultor de pesquisas ufológicas da Força Aérea dos Estados Unidos em 3 iniciativas: Project Sign, entre 1947 e 1949, Project Grudge, de 1949 a 1952 e o Project Blue Book, entre 1952 e 1969. Ele é considerado o pai da análise científica de relatos e principalmente de vestígios deixados por OVNIs. Embora tenha começado a estudar os fenômenos de forma bastante cética, sua opinião foi transformada devido à proporção dos casos que estudou após a década de 60. Nos anos seguintes, conduziu suas pesquisas de forma independente e, em 1972, publicou um livro apresentando uma escala de classificação de contatos até 3º grau. Posteriormente, mais 2 graus foram acrescentados e, atualmente, com a adição de outros 2 graus, a escala Hynek possui um total de 7 graus. Mas vamos começar com o primeiro nível, conhecido como luzes noturnas. Esse tipo de fenômeno é bastante autoexplicativo e significa simplesmente o testemunho de luzes estranhas no céu noturno. Um evento de nível 2 é uma observação direta de uma nave física aparente durante a luz do dia, com a nave geralmente tendo o formato de disco ou oval. Porém, nada impede que um avistamento noturno suba de nível 1 para 2. Caso o avistamento da nave seja preciso e ocorra em proximidade suficiente para um ser humano perceber que o tal veículo tem uma natureza extraterrestre.
No entanto, é importante explicarmos aqui que há também um consenso crescente entre os órgãos investigativos de que o fenômeno OVNI pode não ser inteiramente de natureza física e pode incluir eventos que são parcialmente originários de sinais psicológicos daqueles que dizem ter testemunhado um avistamento de coisas inexplicáveis no céu. Esse fato considera os casos em que testemunhas oculares descrevem o avistamento e alcançam com um consenso de um grupo de pessoas próximas de que tal sinal poderia pertencer a um OVNI. No entanto, depois de verificarem algum vídeo ou evidência fotográfica, estas pessoas percebem que o objeto que avistaram era completamente diferente do que se lembravam. O evento de nível 3 inclui avistamentos visuais respaldados por dados de radar. Existem vários desses eventos ao longo da história, mas um dos primeiros e mais bem documentados foi o encontro de uma aeronave de guerra RB-47 em 1957, que foi perseguida em um padrão de quase 360 graus por um objeto avistado pela tripulação do voo e confirmado por estações de radar terrestres. Um bombardeiro RB-47 da Força Aérea Americana, tripulado por 6 oficiais, foi seguido durante uma distância total superior a 900 quilômetros, voando nos céus do Mississippi, passando por Louisiana e Texas e para o sul de Oklahoma. O objeto não identificado foi visto em vários momentos pela tripulação como uma luz branca ou vermelha, seguida por radar terrestre e detectado pelos aparelhos a bordo do RB-47, e foi admitido como inexplicável. O objeto seguiu a aeronave durante um período de mais de 1 hora, com observações de radar correspondendo diretamente às observações visuais dos movimentos relatados do objeto. Agora, refletindo sobre o nível 4 da escala Hynek, passamos para os contatos imediatos de terceiro grau, que foram foco pelo filme de nome homônimo de Steven Spielberg, lançado em 1977. O filme se baseia na escala original de 3 níveis de Hynek, que contribuiu com Spielberg no desenvolvimento da obra e até teve uma breve aparição em uma das cenas do filme, conhecido como o encontro imediato. Nesse tipo de avistamento visual, um OVNI poderia ser percebido a menos de 150 metros do chão. Esses encontros são definidos pelos detalhes da observação do objeto e incluem eventos como os numerosos avistamentos de OVNIs sobre locais de armas nucleares nos Estados Unidos e na União Soviética durante a Guerra Fria. Muitos também consideram o incidente das luzes de Fênix como um evento de primeiro grau, que até hoje não foi solucionado. Para muitos que testemunharam tal aparição, dizem que o governador do Arizona, Ep Simon, na época, zombou do evento em uma tentativa de diminuir o medo e as tensões da população. No entanto, em 2007 ele voltou atrás e revelou em uma entrevista pública que, quando chegou a avalanche de relatos e testemunhas que alegavam avistamento de uma possível nave triangular, ele também se dirigiu rapidamente até um mirante perto de sua casa, onde testemunhou diretamente a enorme luz triangular voando diretamente sobre sua cabeça no dia 13 de maio de 1997. Os céus de Arizona e Nevada, nos Estados Unidos, ficaram infestados de luzes. Mais de 20 mil pessoas testemunharam o fenômeno. Enquanto umas viram uma série de brilhos fixos, outras afirmaram ter vislumbrado uma formação triangular na área de Phoenix, capital do Arizona. O fato de que a nave era extremamente massiva, movia-se sem ruído e não tinha nenhum sistema de propulsão discernível ou semelhança com qualquer nave americana conhecida, levou à classificação do seu avistamento como um evento de contato de primeiro grau. Um ex-policial não identificado também contribuiu com os depoimentos sobre o OVNI. No entanto, em maio daquele ano, oficiais das Forças Armadas norte-americanas afirmaram ter investigado e resolvido o mistério. Segundo o oficial de Relações Públicas da base aérea de Luke,
aqueles avistamentos se tratavam apenas de luzes de comunicação atiradas de uma aeronave Thunderbird A-10. Segundo o capitão Drew Sullens, da Guarda Aérea Nacional, 8 aviões A-10 estavam treinando sobre a zona de artilharia Barry Goldwater, ao sul do Phoenix, e acabaram por libertar luzes intensas a 5.000 metros de altitude que caíam vagarosamente de paraquedas. No entanto, essa explicação não foi suficiente, assim como a tentativa fracassada de reproduzir o ocorrido. Portanto, as luzes de Phoenix de 1997 permanecem até hoje como um dos fenômenos ufológicos mais controversos da história. Retomando as questões de classificação, vale lembrar que convencionou-se chamar de primeiro grau a simples observação de um OVNI no céu. Portanto, o primeiro grau na escala de Hynek é o contato visual com algum objeto. Neste caso, incluem-se os avistamentos de veículos aéreos tidos como não feitos pelo homem e luzes estranhas, como as aparições em Phoenix. No segundo grau, também existe outra forma de percepção ou algum efeito físico sobre outros objetos. Nesses casos, é detectado calor ou radiação nas áreas onde os avistamentos ocorreram, ou seja, no terreno, como marcas de pouso. Além desses efeitos na paisagem, o mau funcionamento de máquinas, animais assustados e catalepsia amnésia nas pessoas também configurariam alguns dos sinais deixados pelos aliens aos terráqueos. Em alguns casos, análise laboratorial de amostras da área onde o OVNI foi visto poderá determinar se houve aquecimento ou outra mudança química além da amostra de controle. Vale lembrar que o contato de terceiro grau seria, então, o próprio contato direto com as tais criaturas alienígenas. Nesse sentido, ao descrever sobre o contato de terceiro grau, Hynek usou o termo seres animados, sem fazer o julgamento da forma como eles viriam. No entanto, ele não classificou esses seres como extraterrestres. O ufólogo Ted Blusher, por sua vez, apresentou uma escala de 6 subtipos de contatos de terceiro grau, divididos da seguinte forma: um ser é observado apenas dentro do objeto. B. Um ser é observado dentro e fora do objeto. C. Quando uma entidade é observada próxima ao objeto, mas nem entrando nem saindo dele. D. Quando uma entidade é observada, mas nenhum OVNI é avistado, embora atividades de OVNI sejam relatadas na mesma área em momento. E, quando uma entidade é observada, mas nenhum OVNI é avistado e nenhuma atividade de OVNI é relatada naquela área naquele momento. F. Nenhuma entidade ou OVNI é observado, mas a testemunha experimenta alguma forma de comunicação inteligente. No caso das pesquisas do Dr. Gray, seu estudo se concentrou principalmente em analisar eventos que produzam um efeito físico diretamente observável ou mensurável. Normalmente, isso envolve uma proximidade muito alta, como o incidente do OVNI em RL, em que um tenente-coronel da Força Aérea dos Estados Unidos e uma tropa de pessoal de segurança chegaram extremamente perto de um OVNI, ou incidentes em que o OVNI deixa para trás evidências físicas de sua presença, como os casos citados nas plantas anteriormente. O incidente de Lone Zamora, em 1964, no Novo México, é um dos eventos mais conhecidos, resultando em rastros deixados no solo pelo suposto OVNI, bem como níveis elevados de radiação em conjunto com esses rastros no final da tarde de 24 de abril de 1964. O oficial Lone Zamora se viu em uma perseguição rotineira a um veículo em alta velocidade no sul de Socorro, Novo México. Mal sabia ele que isso marcaria um momento crucial na história dos OVNIs. Seu encontro confundiria até mesmo o chefe do projeto Blue Book, que mais tarde o descreveria como o caso de OVNI mais desconcertante que ele já havia encontrado em sua carreira. A experiência de Zamora deixou uma marca indelével no mundo das investigações de OVNIs, e o fato do chefe do programa da Força Aérea dos Estados Unidos, dedicado aos estudos de avistamento de OVNIs, ter reconhecido a natureza excepcional do encontro de Zamora solidifica a importância de tal evento.
O projeto Blue Book ressaltou os aspectos inexplicáveis e intrigantes do incidente que desafiavam as explicações convencionais em curso. O sargento Loni Zamora, policial renomado na cidade de Socorro, viu duas pessoas ao lado de um objeto oval que pousou próximo à estrada, onde ele realizava uma patrulha. Na decolagem do objeto, Zamora ouviu sons altíssimos, chegando a achar que ocorreria uma explosão. Além disso, foram descobertas marcas de pouso e restos metálicos no local. O caso intrigou pesquisadores entusiastas de OVNIs, já que o relato de Zamora se destacou como uma evidência única e convincente. Sua experiência serve como um lembrete dos mistérios duradouros que cercam os objetos voadores não identificados e da busca contínua pela compreensão da verdade por trás desses encontros extraordinários. Esse avistamento adicionou uma camada extra de intriga ao incidente, levantando questões sobre a natureza da nave e a presença desses dois indivíduos. A parte mais dramática do encontro foi o avistamento das chamas e o som estrondoso vindo do objeto. Zamora testemunhou uma chama azul e laranja abaixo da nave, que coincidiu com um rugido alto. Esta combinação de visão e som aumentou a intensidade geral da experiência, deixando Zamora fascinado e perplexo com o que testemunhou. Posteriormente, a vegetação queimada da nave, que supostamente disparou um jato de chamas antes de subir ao céu, também foi identificada por pesquisadores das Forças Aéreas dos Estados Unidos. A pesquisa do Dr. Green descreve os principais avistamentos em território norte-americano ou ações das Forças Armadas dos Estados Unidos e relatos de militares que muitas vezes tinham dados de radar para respaldar os avistamentos de OVNIs. Esses avistamentos iam desde naves grandes e silenciosas que se moviam de maneira errática até naves que pareciam mudar de forma ou desaparecer e reaparecer repentinamente na paisagem. O estudo do Dr. Green também considera as lesões causadas em contatos imediatos com OVNIs ou seres extraterrestres, que incluíam incidentes de queimadura por radiação na superfície ou no nível da pele e paralisia. Em alguns casos, até danos cerebrais. Muitas vezes, os ferimentos sofridos por militares são comparados aos infligidos a diplomatas e funcionários de embaixadas dos Estados Unidos em todo o mundo, conhecido como Síndrome de Havana. No caso da Síndrome de Havana, a inteligência dos Estados Unidos acredita que os funcionários americanos estão sendo alvo de armas de micro-ondas e de alta energia por um ator estrangeiro, com suspeitas de que os ataques estejam sendo realizados até mesmo por agentes russos. A semelhança com a Síndrome de Havana e os efeitos conhecidos da radiação no corpo humano levaram Dr. Green a acreditar que os militares estavam sendo afetados pelos efeitos colaterais do sistema de propulsão da nave anômala. De acordo com Dr. Green, alguns dos ferimentos surgiram por estarem muito perto de micro-ondas sutis de alta potência e altamente moduladas. A diferença entre esses incidentes e a Síndrome de Havana, no entanto, é que eles antecedem os incidentes de Havana, que começaram apenas em 2016. Na época, vários diplomatas norte-americanos e suas famílias viviam em Cuba, se queixaram de hemorragias nasais, enxaquecas e náuseas depois de ouvirem sons penetrantes de madrugada. No entanto, sobre os contatos imediatos, a verificação médica de queimaduras, inflamações oculares, cegueira temporária e outros efeitos fisiológicos atribuídos a encontros com OVNIs, até mesmo a cura de complicações prévias, também são consideradas evidências de um contato de terceiro grau, quando nenhuma outra causa pode ser levantada por examinadores médicos. O Dr. Green admitiu que os detalhes de sua pesquisa permanecem confidenciais, mas apontou que seu estudo foi apenas um dos 38 encomendados pelo Programa de Aplicações de Sistemas de Armas Aeroespaciais Avançadas, que funcionou entre 2007 a 2012. De acordo com o pesquisador,
Na época, as Forças Armadas dos Estados Unidos acreditavam que a origem dos ferimentos era de fato não humana e que havia uma preocupação significativa dentro do Pentágono quanto aos efeitos contínuos desses contatos sobre os militares dos Estados Unidos. Os resultados de suas pesquisas apontaram que 10% dos pacientes morreram nos primeiros 7 anos após avistamentos desses fenômenos. E embora os casos permaneçam sem uma explicação satisfatória, se as pesquisas em curso conseguirem compreender como os ferimentos acontecem, será possível fazer a engenharia reversa da tecnologia para entender como os OVNIs funcionam e se são realmente extraterrestres, de um adversário dos Estados Unidos ou talvez até mesmo uma tecnologia avançada usada pelo próprio governo norte-americano. Mas me diz aí agora, o que você acha dessas histórias, hein? Você está gostando da série Aliens aqui do nosso canal? Deixe o seu feedback aqui na seção de comentários. Vamos ler todos eles, ok? Assim saberemos se você está gostando ou não. Então, até o próximo vídeo.